Bora lá, fiel, hoje tem grande jogo contra o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena. Bora ver aqui nesse vídeo a provável escalação do Corinthians para esse grande jogão. Comenta aqui nos comentários já o seu palpite, minha opinião, 1 a 0 para o Timão. Bora ver aqui nesse vídeo qual vai ser a escalação do nosso Corinthians. Tem novidade aí, né, para esse grande jogo. Teremos a volta do trio Jim, Garro, Yuri e Memphis. Pode ser que o Carrilho também jogue alguns minutos. Bora ver aqui tudo nesse vídeo. Comenta o seu palpite, agora sem mais enrola. Bora pro vídeo, galera. Agora a gente vai falar do Corinthians, que joga hoje pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians recebe o Atlético Mineiro. Tem o Hugo Souza de volta e também pode ter a volta do trio, finalmente, no time titular, Renato Curi. Vai aparecer aqui nessa chuvinha, Renato. Conta pra gente. Será que esse trio volta pro jogo de hoje? Boa tarde. Tudo bem, Gabi? Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Estou protegido nessa chuvinha aqui com o guarda-chuva. Expectativa grande desse trio, né? E você começou falando do Hugo Souza, que volta à equipe titular. A gente lembra que ele foi convocado para a seleção brasileira, para os amistosos contra a Coreia e Japão. Foi titular na derrota por 3-2 para o Japão e hoje certamente vai ser titular. Mas a grande expectativa do torcedor do Corinthians é com esse trio que, quando joga junto, faz diferença, né? A gente está falando de Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. A expectativa do torcedor corintiano é que com esses três juntos o Corinthians volte a vencer, né? O Corinthians vem pressionado depois da derrota no Clássico por 3-1 para o Santos, né? E vem também pressionado porque o desempenho em Itaquera em 2025 não é nada bom quando comparado a anos anteriores. Menos de 50% de aproveitamento em casa. Esse aproveitamento nos anos áureos de Corinthians e Itaquera já foi de quase 90%. Quer dizer, é um desempenho aquém daquele que o torcedor está acostumado. Com esse trio de volta, com o Hugo Souza de volta, a expectativa do torcedor corintiano é que o Corinthians vença em Itaquera, como aconteceu contra o Mirassol na última partida dentro de casa. O Corinthians com reforços para esse jogo de daqui a pouco. Gabi? Pois é, na última quarta-feira contra o Santos, o Garro e o Memphis saíram do banco de reservas, até ajudaram ali no segundo tempo. Vamos ver como é que vai ser. O Corinthians está precisando dessa vitória. Obrigada, Renato, pelas informações. Falando do jogo contra o Atlético, Faraldo e você que nos acompanha aqui no All Sport, o Corinthians entra em campo contra o Atlético Mineiro neste sábado e eu tenho uma informação que o Memphis vai ser titular, tá? Já vou cravar isso para vocês, porque ninguém aguenta mais também esse negócio. Então ele vai jogar de qualquer jeito, com dorzinho, não vai jogar. Ele vai ser titular. O Garro, né, tem tudo para não começar a partida entre os titulares, não por conta da lesão crônica no joelho, mas por conta mais da panturrilha, aquela lesão muscular que foi tratada. O Carrillo ainda não tem informação que ele volta, né, respeitando os colegas, falaram que ele, acho que o GE falou que ele volta no sábado, eu não tenho informação, não vou dizer nem que sim, nem que não consegui confirmar essa informação. Uma fonte até me disse que acha difícil o Carrillo voltar contra o Atlético Mineiro. Em cima disso, Faraldo, como você acha que o Dorival tem que montar esse time? E a questão do Garro, você concorda, antes de você falar do time que vai, o seu Corinthians para esse jogo contra o Atlético Mineiro, você acha que o Garro é normal isso também? E devagarinho, ainda não vai ser titular? Cara, eu acho normal dentro do contexto do que está sendo a temporada do Garro, sabe, Samir? É triste, eu espero não parecer dois pesos, duas medidas, né? Com a forma como eu falei sobre o Memphis e como eu estou falando agora sobre o Garro, mas o Garro ele teve uma lesão grave, diagnosticado, um problema crônico, né, diagnosticado que impacta ali não só com a parte física, mas até com a parte mental de qualquer jogador. Me parece ter sido uma novidade esse diagnóstico para ele, né, nessa temporada, em relação a tudo que ele já tinha passado no próprio Tajeres ou no ano passado no Corinthians. Ele vem de um outro problema agora, nessa sequência, até que se recuperou dentro do que se esperava, um pouquinho mais rápido até. Não me parece ser uma questão de falta de comprometimento. E aí, justamente, é uma lesão muscular, que é o que eu falei, que em agosto esperava-se do Memphis. Pô, mas voltou, calma, né? Volta aos pouquinhos e tal. E o Memphis já quer voltar voando ali para ser convocado naquele final de agosto. Eu acho que é o normal. É o normal. Eu sei que o torcedor tá na ânsia de, pô, esses caras precisam ajudar. Precisa jogar logo. Mas nesse caso de volta de lesão muscular, o normal é você voltar aos poucos. Como também era o normal quando ele estava voltando do tratamento no joelho. E aí eu prefiro enxergar pela ótica de, pô, a Copa do Brasil é em dezembro, é o foco de fato do Corinthians como instituição até,
Então vai preparando esses caras para esses caras chegarem no 100% em dezembro. Isso não quer dizer descomprometimento com o Campeonato Brasileiro. Mas em específico a situação do Galo que você me perguntou, eu acho que tem sim que ir voltando aos poucos. Para daqui a pouco tá conseguindo engatar uma sequência, e aí que engate essa sequência, né? Porque diferente de outros momentos da temporada, o Corinthians vai ter agora uma sequência de semanas um pouco mais leves, em que vai ter um jogo por semana, porque já está eliminado tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana, e aí aproveita esse período de jogos mais escassos para botar força máxima em todos os jogos, sabe? Isso já digo de forma geral até para o Atlético Mineiro. É que o Garro em específico é uma situação diferente porque está voltando de lesão. Nessa partida contra o Atlético Mineiro, Faraldo, o Bidu volta, né? Um reforço importante, né? O Biduzeira. E o Corinthians não vai ter o Gustavo Henrique, vai ter que fazer alguma mexida ali no setor defensivo. E o Memphis vai ser titular. E aí que tá, Faraldo. Memphis sendo titular, você tira o Guinegão do time? Como é que você escalaria esse time do Corinthians? Com o Memphis, e porque o Dorival não tinha esse problema, entre aspas, né? Porque sempre um estava fora. Agora não, agora ele tem os três, né? O Memphis não ia ser titular mesmo contra o Santos, mas agora ele vai ser titular. Sai o Guinegão ou você manteria os três de alguma forma, Faraldo? Samir, eu acho que sai. Eu acho que sai. Eu até acho que existe a possibilidade, já que você não tem o Garro titular, puxa ali o Memphis para ser esse articulador, esse camisa 10. Aliás, é o camisa 10, né? Mas, enfim, taticamente não é o camisa 10 do Corinthians. Acho que é uma possibilidade. Não acharia um absurdo o Dorival arriscar fazer isso. Mas não acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que vai formar a dupla Memphis e Yuri, e é o que eu acho que é o correto. São os titulares. O Guinegão não acho que seja um titular absoluto do Corinthians. É uma grata surpresa nesse momento da temporada. Também não foi planejado, né? Isso também acho que entristece o torcedor do Corinthians, ver como no arquirrival, por exemplo, os processos de promoção da base para o profissional, eles são muito mais organizados, planejados. A torcida do Palmeiras até reclama que o Abel demora para subir os meninos, mas no final das contas se mostra, muito, na maioria das vezes, correto na demora, porque aí, de fato, os meninos estouram no tempo que tem que estourar. Parece que é tudo muito bem planejado, né? E no Corinthians não é assim. Não foi assim com o Guinegão, mas que bom que deu certo. Que bom que o Guinegão assumiu a responsabilidade e conseguiu entregar muito mais jogos positivos do que negativos. Mas eu acho que num cenário com todo mundo à disposição, o Guinegão é reserva. E eu não vejo problema nenhum nisso, não vejo demérito nenhum nisso. Acho que é o processo natural. E para mim já tinha que ter sido ali no clássico contra o Santos. Ali já era jogo, na minha opinião, pro Memphis. Já não estava legal para jogar na seleção? Porra, então tá legal para jogar no Corinthians. Volta titular, né? É como eu penso, tá? E acho que daqui para frente na temporada, bater na madeira aí também como corintiano para ninguém se machucar mais, acho que é para engatar o máximo possível de jogos com essa força máxima. E que bom que agora você tem um 12º jogador ali. Ô, Jesus, derrubei de novo o microfone. Ô, Faraldo, e na zaga sem o Gustavo Henrique, hein, Faraldo? Aí sentar e chorar, hein? Vem Kaká e Félix Torres sujeito a chuvas e trovoadas? Ou você inventaria alguma coisa? Esse alguma coisa seria o Ranieri, você pensa? Assim, para jogar o Ranieri, acho que teria que fazer uma linha de 3, né? Para ficar uma coisa mais. Aí teria que ser Tchoca, Ranieri centralizado e um Anchileri na esquerda. Aí faria Bidu e Mateuzinho. Aí Michael, José Martínez e Bidon na frente, o Yuri e o Memphis. Você acha que ele faria isso? Ou volta ou joga com 2 zagueiros, enfim. Porque o Ranieri e o Anchileri, por que eu estou falando da linha de 3, ô Faraldo? Eles nunca foram zagueiro mesmo, jogando como dupla, né? Sempre que eles atuam é numa linha de 3, tanto o Ranieri como o Anchileri. Por isso que eu coloquei a linha de 3, né? Enfim, o que você acha? Seria uma novidade eles jogarem como dupla de zaga, né? Seja o Anchileri, seja o Ranieri. Mas eu acho que não, tá? Eu aproveitei o gancho da sua pergunta para fazer essa especulação sobre a escalação, mas de forma geral eu acho que ele vai escolher um dos zagueiros. Talvez vá de Tchoca e Kaká. Mas, assim, é muito grave. Aí, sim, assim, é grave. Né? Eu já tô pensando na cagada que um deles vai fazer no jogo. Espero que não, mas o que eu acho grave é o Corinthians ter gastado. Que gastou. E aí, vou falar especificamente desses 2 jogadores que não têm sido utilizados, mas que vão precisar jogar. O Corinthians tá sem seus 2 zagueiros titulares. O Tchoca, que é um menino que tá tendo que resolver as buchas como principal reserva.
E chegou a hora que tanto o senhor Kaká como o senhor Félix Torres vão ter que... Um dos dois vai ter que mostrar serviço e vai ter que ser escalado. Eu fiz Sabe? de tudo para não estragar o final de semana do torcedor que está nos acompanhando. Mas o Faraldo não teve pudor, velho. Ele escalou realmente o Kaká e o Félix Torres. Um dos dois vai ter que jogar. E assim, e tem que jogar mesmo. O que é lógico, que é revoltante, é o torcedor meio que já saber que vão fazer besteira, porque tem sido uma constante na temporada do Corinthians. Mas, de novo, sem querer voltar ali, porque a gente estava debatendo no começo da live. Tudo, se você for pegar ali e seguir a raiz do problema, tudo vai desembocar na diretoria, na forma como o Corinthians contrata, como negocia, como não se planeja. Onde já se viu o Corinthians gastar o que gastou no Félix Torres e principalmente no Kaká. Ainda que tenha gastado mais no Félix Torres, ou não gastou, né, porque não pagou, enfim, virou um transfer ban. O Félix Torres, eu acho que todo torcedor do Corinthians no primeiro momento achou uma aposta interessante. Cara, mas interessante, jogador de seleção, tal, há muito tempo no mesmo clube lá no México. Só que aí vai ter uma outra questão. Não é torcedor que contrata, né? Você tem todo um staff ali que deveria ter estudado muito melhor o Félix Torres para entender que não era o zagueiro confiável que o Corinthians estava precisando naquele momento. E os valores, né, Faraldo? Os valores bizarros. 6 milhões e meio de dólares em um, 4 milhões no outro, né? Como é que você pode pagar 4 milhões de euros por um zagueiro que era reserva no Atlético Paranaense, que é o Kaká? Por isso que eu falei que talvez a situação do Kaká seja até mais revoltante, assim, por mais que o Félix Torres tenha custado mais caro, né? O Kaká realmente é inexplicável. Não tem como você defender o Corinthians ter comprado em definitivo, sabe? Ou ter colocado no contrato que se bater determinada meta era obrigado a comprar, que seja, mas na prática é a mesma coisa. É uma irresponsabilidade do ponto de gestão. Assim como foi responsável com o Félix Torres, porque o Félix Torres ele demora para chegar no Corinthians logo que ele é contratado, porque o Corinthians estava tentando dar o calote logo na primeira parcela, né? Aí o Santos Laguna falou, não, peraí, pô, a primeira parcela vocês têm que pagar para liberar o jogador. E aí ficou por essa. O Corinthians pagou a primeira e nunca mais pagou nada. Então, assim, já era uma compra mal intencionada do ponto de vista de responsabilidade financeira. Lá atrás, uma das primeiras contratações da gestão Augusto, sabe? Aí o Kaká, pô, também tá no contrato lá que vai precisar comprar em definitivo, bum, virou uma bomba. O que era para ser um reforço por empréstimo, numa negociação inicialmente legal, virou uma bomba. E aí você pensa, cara, que raio de organização de clube é esse, né? Que o Corinthians gasta aproximadamente, foi até um pouco mais, aproximadamente 60 milhões de reais em Kaká e Félix Torres. Será que o Augusto comprou algum curso desses influenciadores que existem hoje em dia? Fala, tipo, como comprar sem dinheiro, né? Parece uma estratégia, só dá entrada. Todas as contas só deu entrada. Clique aqui que eu vou mostrar como você monta um elenco de Série A de graça, sem gastar um centavo. Clique no link. Pô, isso é possível isso. Chega lá no curso, é só dar entrada. Você só precisa ter o dinheiro da entrada. Também não vai me cobrar depois se der errado. Se você não tiver o dinheiro da entrada, não vai dar certo aqui o que eu tô falando para vocês. Bons contatos com a polícia, preferencialmente, porque vai que precisa. Pô, é brincadeira, né? A gente ri, mas é para chorar. Assim, a situação em que o Corinthians se encontra, a situação em que o Corinthians foi colocado pelos dirigentes. E aí, sempre que eu falo de dirigente, eu faço questão de falar. É cagada de Augusto, mas é de Duílio, é de Andrés, é uma bola de neve que ninguém fez questão de tentar parar, de tentar minimizar, só foram aumentando. É aquela sensação de, tá, agora é a minha vez. É a minha vez de ganhar vantagem agora. E aí vai. E eu espero que o Osmar Stabile faça diferente, né? Então, para a gente encerrar essa questão do time que joga no sábado, eu vou escalar. Eu escalei um time ali com linha de 3 mil, né, para tentar não escalar o Kaká, o Félix Torres, mas vou escalar o time do Faraldo, então. Hugo Souza, Mateuzinho, João Pedro Tchoca, Kaká ou Félix Torres e o Bidu. Aí no meio campo, Ranielli, Bidon, Martinez Não, tá faltando um, vai faltar um. Maicon, verdade, Maicon. Ranielli, Maicon, Martinez e Bidon, e na frente o Yuri e o Memphis, né, Faraldo? Esse aí, um dos prováveis times, a escalação, né, do Dorival Júnior para enfrentar o Atlético Mineiro. Quero falar agora do José Martínez, porque foi um caso muito doido também, hein, Faraldo? José Martínez, depois daquele jogo contra o Mirassol, o Corinthians ganhou 3 dias de folga, o jogo foi no sábado, o Corinthians voltou a trabalhar na quarta seguinte, ele simplesmente saiu para folga, não voltou na quarta, não avisou, chegou na sexta mais ou menos, ele avisa que teve um probleminha lá com o filho, documentação que queria trazer o filho para o Brasil. A comissão técnica e a diretoria ficaram irritadas, muito pela comunicação, ele simplesmente não avisou, e depois ainda que avisou,
Tentaram falar com ele para saber um pouco mais do problema e ele não atendia as ligações. Aí ele volta na quarta agora, quer dizer, uma semana depois, ele aparece, né, a diretoria, comissão técnica, todo mundo estava em Santos, né, para o jogo na Vila Belmiro contra o Santos. Ele se reapresenta, treina lá com os jogadores, na quinta-feira uma reunião de manhã, explica o caso, ninguém engoliu muita história e meteram 2 multas nele. Uma da diretoria, que vai descontar os 6 dias que ele não trabalhou, e a outra multa é da caixinha dos jogadores, que é a multa do departamento de futebol. Foi pouco? Tá bom? Enfim, como que você achou aí, como que você avalia o caso José Martínez e como foi administrado isso, Faraldo? Acho que a forma de pós-cagada, a forma que se administrou, acho que é a correta. É pagar a multa e vida que segue, não tem o que fazer. O Corinthians precisa do Martínez também, não dá para afastar o jogador, considerar rescisão, qualquer coisa assim, mais drástico. Galera, e hoje tem Corinthians em campo, Corinthians voltando aos gramados, né, após o clássico contra o Santos. Pessoal, o Corinthians vai jogar contra o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena e vai em busca da vitória para se distanciar ali, né, do Z4. Corinthians que tá, se eu não me engano, apenas a 5 pontos da zona de rebaixamento, vai tentar essa vitória contra o Atlético Mineiro. O Atlético que deve vir com um time aí, né, alternativo, já que na terça-feira vai ter a decisão contra o Independente Del Valle pela Sul-Americana. E aí, né, pessoal, vamos ver como vai ser a escalação do Atlético. Tomara que seja a alternativa, né? E o Corinthians vai com força máxima. Novidade aí, possivelmente teremos o trio Jim em campo, Garro, Yuri Alberto e Memphis juntos novamente. A tendência é que fique Yuri e Memphis de titular e o Garro entre no segundo tempo. O Memphis que já está mais recuperado, né? O Garro tá voltando agora de lesão, lesão na panturrilha grau nível 2. Então é um pouco mais complicado. O Memphis não, teve apenas um edema, curou o edema, foi para a seleção, jogou ainda 2 jogos, não completo, mas jogou alguns minutos nos 2 jogos que teve pela seleção holandesa. E aí o Corinthians vai entrar em campo aí com o trio. Será que vai dar certo, hein, galera? O trio Jim, que sempre que quando estão juntos, né, o time joga muito bem. O Corinthians teve apenas, foi 14 jogos foi, salvo eu, foi 14 jogos com o trio Jim. Foi 17 jogos, eu acho, não sei. Só sei que teve 13 vitórias, apenas 2 derrotas. 2 derrotas aí que foi dolorida, né? A primeira foi contra o Racing, o jogo de ida da Sul-Americana semifinal. O Corinthians empatou 2-2, perdeu lá de 2-1, foi eliminado. E a outra derrota foi lá em Barcelona de Guayaquil, né? Que o Corinthians perdeu por 3-0. Já no jogo da volta, que o Corinthians venceu por 2-0, tava com o trio Jim também, venceu. Então, as 2 derrotas foi esses 2 jogos, mas venceu a maioria, né? Venceu o clássico contra o Palmeiras o ano passado na Neoquímica Arena 2-0. Venceu a maioria daqueles jogos, né? Naquela arrancada o ano passado no Brasileiro, estavam juntos aí eles. Então, vamos torcer, né? Para que ganhe hoje do Atlético Mineiro. É obrigação ganhar. Por quê? Porque a tendência é que na próxima rodada contra o Vitória, não querendo... Eu sou corintiano muito fanático, mas eu acho que o Corinthians, para ganhar lá na Bahia, né, vai ser um pouco complicado. Então, tem que ganhar hoje, cara. Porque se chegar no próximo jogo e empatar, imagina, empata hoje, empata no próximo. De 6 pontos, ganhar apenas 2. Complicado. Então, tem que vencer hoje. E de preferência vencer no jogo contra o Vitória na próxima rodada. Comenta aqui, galera, o seu palpite. Na minha opinião, o Corinthians vai ganhar esse jogo hoje aí pelo placar de 1-0. Um jogo aí muito pegado, mas que vai dar o Corinthians vencendo por 1-0. Um gol aí, né? Daquele modelo. Se não é sofrido, não é Corinthians. Comenta aqui abaixo o seu palpite. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.